Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos. Sejam bem-vindos a essa live do Centro Espírita Allan Kardec. Agradecendo primeiramente a Deus e a Jesus, né, por nós estarmos aqui, para que possamos escutar um pouco do seu Evangelho de luz, da doutrina espírita, que tanto bem faz em nossas vidas. Já vi várias pessoas aí, vários amigos, São Bento, Papanduva, Itaiópolis, familiares meus do Rio Grande, do Paraná, de São Paulo, e fico muito agradecido pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, para que sendo responsável por transmitir essa mensagem da noite. Hoje, uma participação especial, eu contratei o Tim e a Vanessa, né? E já dou o recado pro Diandro, né, Diandro? Grava umas músicas aí para nós poder tocar ou quando eu aprender a lidar direito com o Face, aí você faz uma participação ao vivo também. Então tá bom, meus irmãos. Então nós vamos primeiramente fazer uma prece, né? Como de costume, que nós temos toda vez que iniciamos uma atividade dentro da casa espírita. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de suprema bondade, amor e justiça. Ao querido e amado Mestre, amigo e irmão Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade da vida, pela oportunidade das reencarnações redentoras, pelo apoio, Senhor, que nos dão através dos seus trabalhadores de luz, no nosso dia a dia, em cada momento de nossas vidas. Agradecemos pelas nossas famílias, pelos irmãos, pelos amigos que temos em nossa vida e também pela oportunidade de trabalho na vossa seara de paz, de amor e de luz. E rogamos, Senhor, que fique conosco nesses momentos de congressamento na sua mensagem, procurando transmitir a todos as informações e o acolhimento que a doutrina espírita traz aos nossos corações, ainda tão inseguros e imperfeitos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Então nós demos por aberto, né, a reunião a palestra pública dessa noite, e nós vamos falar hoje sobre a parábola Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu vou ler ela para vocês e depois, antes de analisar ela mais detalhadamente, nós vamos fazer alguns questionamentos, né, que é necessário. Então, nós vamos ler sobre a parábola do festim de bodas, que é onde está inserido essa mensagem do Evangelho de Jesus. Então fala assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram ir. Esses primeiros que foram convocados seria o povo hebreu. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparai o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muito ultrajes. Esses convidados seriam representando os materialistas, aquelas pessoas que não se importam com a questão da religião, da questão espiritual. Continua Jesus: sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade.
Estou passando aqui. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então esse foi o convite externado a todas as pessoas. Não eram convidados especiais, era aberto a todas as pessoas que assim quisessem ir. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Todos os textos que eu vou trabalhar aqui, eles estão em Mateus, capítulo 22, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, para não ficar repetitivo, né? Então essa questão da túnica e do reino dos céus, antes, que é o que mais importa no estudo dessa noite, são essas duas partes realmente. Mas primeiro vamos entender o que é uma parábola, né? Na doutrina espírita, os espíritas estão acostumados a ver, mas sempre é bom a gente repetir, e também para os irmãos que ainda não estão tendo os primeiros contatos com a doutrina, né? Então, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, não é necessariamente verídica, então chamamos de história, que tem um fundo moral. Ela conta alguma coisa, mas ela tem um fundo moral, uma lição para ser passada. Todas as parábolas de Jesus tinham uma história que contava alguma coisa, mas ela tinha uma grande finalidade, que era transmitir a mensagem de Jesus ao povo naquela época. Jesus adaptava a sua história à realidade da época e à capacidade de compreensão do povo. Porque a gente tem que, para compreender, nós precisamos mergulhar nesse ambiente da época que Jesus esteve aqui. Afinal, são 2000 anos, arredondando 2000 anos. Como que era o povo naquela época? Quais que eram os costumes do povo hebreu daquela época? Tudo isso, para que a gente possa entender as parábolas de Jesus, precisamos compreender. Porque Jesus, ele, pelo espírito extremamente evoluído e pela capacidade intelectual que ele tinha, que tem, afinal ele era um espírito crístico, um espírito que trabalhava diretamente para cumprir os desígnios divinos. Ele que coordena toda a formação do planeta Terra desde o seu princípio. Então Jesus, quando ele fala eu era antes que o mundo fosse, ele está nos dizendo, eu já era um espírito crístico quando o mundo de vocês, a Terra, estava sendo formada. Ele coordenou inclusive a formação da Terra. Então imagina a evolução que Jesus não tinha já naquela época, né? E essa capacidade dele fazia com que ele compunha a parábola com coisas com maestria, podemos dizer. Ele usava coisas improváveis para prender e chamar a atenção para pontos fundamentais. Porque quando a gente conta uma história, sempre tem uma parte dela que é o desenvolvimento dessa história e alguns tópicos em que chama a nossa atenção, nos prende a atenção naquela história. E Jesus fazia isso como ninguém. Então, as colocações que ele faz são justamente
que pode parecer algo às vezes, pô, mas o rei lá pegou e mandou destruir a cidade inteira porque ninguém foi na festa dele, mas em compensação não cancelou a festa. São questionamentos. Quando ele fala da túnica nupcial, ele fala para, pô, vai botar uma pessoa para fora da festa, para um lugar que ele vai sofrer só porque não tinha uma roupa. Então tudo isso gera alguns questionamentos na nossa mente. Só que a gente precisa compreender melhor o contexto da época e também do que tratava exatamente a mensagem de Jesus. Então, dito isso, eu quero analisar dois pontos, que é a questão de Jesus comparar o reino dos céus ao festim de bodas. Nós temos que lembrar que Jesus, nas suas mensagens, nos seus ensinos, nas parábolas, ele não falava para as coisas da terra. Toda a mensagem dele eram transcendentais, como nos diz Haroldo Dutra. Eram mensagens universais. Então elas transcendiam a matéria. Servia para a matéria? Servia. Mas a principal finalidade das mensagens, dos ensinos de Jesus, era para o espírito imortal, que somos todos nós. E era uma mensagem, além de transcendente, ela era imutável. Por que imutável? Porque falava das leis divinas, as leis naturais. As leis de Deus não precisam serem alteradas porque são perfeitas. Se Deus é perfeito, ele faz as suas leis perfeitas. Somente a lei dos homens, que tem que ser alterada de vez em quando, ou, como diria um amigo meu, de vez em sempre. Por quê? Porque os homens são imperfeitos e fazem leis imperfeitas, e conforme vão evoluindo a sua capacidade de entendimento, a sua moralidade, essas leis precisam ser revistas e modificadas. A lei divina não, ela é perfeita. Então o que Jesus passava era as leis divinas, imutáveis e perfeitas. E são essas leis que regem a nossa vida, a vida espiritual principalmente. Na material, nós temos um pouco de dificuldade, como nós vamos compreender adiante. Mas a realidade é que as leis divinas é que devem reger as nossas vidas. E é esses ensinamentos que Jesus procurava passar. Só que, como que nós éramos na época? Quando eu falo nós, não estranhe, porque nós somos espíritos imortais, reencarnantes. Nós já tivemos centenas, talvez milhares de vidas, e com certeza nós andamos por aquela época de Jesus. Não necessariamente na mesma época, mas nós estivemos por lá. Então, como que nós éramos naquela época? Nós éramos um povo muito mais ignorante em termos de conhecimento e também de moralidade do que somos agora. Só que a nossa capacidade de entendimento era como se fossem crianças. Como que você ensina uma criança alguma coisa que está acima da capacidade de compreensão dela? Você não tenta explicar cientificamente como que aquilo funciona. Por exemplo, a reprodução. Então, uma criança de 2, 3 anos, você vai explicar para eles dizendo da questão da sementinha, do ninho. Aí vem umas histórias mais escabrosas da cegonha, né? Que é criado no folclore humano para explicar para as crianças como que funciona a reprodução. E conforme
ela vai adquirindo a capacidade de compreensão maior, você vai melhorando essa história e vai explicando melhor como que funciona, até que ela compreenda bem como que funciona aquele questionamento que ela fez. Aqui vai uma ressalva para os pais para que tomem cuidado. Tomem cuidado, né? Porque muitos pais falam, eu vou explicar isso aqui para ele quando ele chegar lá nos 12, 13 anos. Os nossos filhos, nossos irmãos de jornada, que nós somos responsáveis por eles, esses filhos, eles têm uma capacidade de compreensão e de ir atrás das coisas que querem muito mais rápido e maior do que nós imaginamos. Às vezes, quando a gente quer sentar para conversar com eles na adolescência, eles já sabem mais do que nós. Então precisamos tomar esse cuidado. Mas, então Jesus falava por histórias com crianças espiritualmente falando, que éramos nós, para que pudéssemos compreender pelo menos aonde que Jesus estava querendo nos levar. E daí, graças a Kardec, né, esse grande trabalhador, codificador da doutrina espírita, que pegou todos esses ensinos dos espíritos e organizou, estudou, questionou para que as informações chegassem até nós. Graças a ele, nós conseguimos ter uma chave do conhecimento sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus. É essa mensagem que abre essa porta daquelas coisas que eram colocadas como coisas ocultas aos homens, aos mistérios divinos, demonstrando que os mistérios divinos só são mistérios enquanto não se compreende esse fato perante a natureza. E a ciência tem comprovado aquilo que a doutrina espírita nos coloca. Então, tudo que a doutrina coloca de conhecimento no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, que é a parte científica, tudo isso é comprovado pela ciência. Até hoje não houve nada que a doutrina colocasse que a ciência houvesse desmentido. Talvez ainda não provaram, mas não puderam desmentir isso daí. E essa questão da ciência também, né? Ela é um aliado nosso, para que possamos realmente ter a consciência daquilo, da fé raciocinada. Então, Kardec nos traz essa chave para que a gente compreenda. Compreenda por quê? Porque Jesus, ele usava também cenas concretas da época, do costume do povo. Nesse caso, por exemplo, dessa parábola, do festim de bodas, a tradição hebraica, segundo Haroldo Dutra, era considerado como uma união com Deus, que era simbolizado como se fosse um casamento. Então a religião hebraica, a sua relação com Deus é como se fosse simbolicamente um casamento. Por isso que Jesus utiliza essa figura de linguagem nessa parábola. E o Evangelho, que significa no seu significado literal, significa boa nova, boa notícia, que inclusive era utilizado para notícias sobre vitórias em guerra. Mas a palavra Evangelho em si quer dizer isso, uma mensagem de alegria para as pessoas. Então o Evangelho também é um casamento com Deus, com as suas leis. E aí nós entramos agora na questão da túnica nupcial. Compreendemos por que um festim de bodas, por que um casamento é comparado ao reino dos céus. Agora vamos pensar nessa túnica nupcial. Logicamente, a gente tem, né, nos nossos dias atuais os penetras, que às vezes penetram em alguns eventos para os quais não foram convidados.
mas jogar eles de uma maneira violenta, como fala ali no texto, isso não aconteceria. Então a gente já vê que existe uma questão simbólica nisso. O que é essa túnica nupcial? Será que nós já temos? Será que qual o caminho para nós conseguirmos adquirir essa vestimenta para que nós possamos entrar nesse casamento com Deus, nesse reino dos céus? Primeiro a gente tem que analisar uma questão. A gente pensa que essa festa ela foi contada por Jesus e foi naquela época e acabou. Na realidade, essa festa ela continua até hoje. E nós estamos participando dela. Nós estamos dentro desse evento. Isso vem decorrendo há mais tempo até do que a própria história contada por Jesus. O que é essa festa? É a nossa vida, é as nossas reencarnações, é as nossas vivências que nós temos, o aprendizado que a gente tem pelo caminho. Então, todas as nossas vidas aqui na Terra e no mundo espiritual faz parte dessa simbologia da festa. Só que está chegando um momento em que nós vamos ter que nos defrontar com esse rei, em que ele vai olhar para nós e vai visualizar se nós temos ou não a túnica nupcial, se nós estamos vestidos adequadamente para essa festa. Quando nós recebemos um convite, dependendo da festa, ela vem lá, traje a rigor. Se você chegar lá sendo traje a rigor, chegar lá de bermuda, camiseta regata, você vai ser barrado na entrada dessa festa. Por quê? Porque o traje não é adequado. Em relação ao reino dos céus, é a mesma coisa. Se nós pararmos e lermos no livro dos Espíritos, na parte segunda, o capítulo 1 da questão 114 em diante, que fala sobre a progressão dos espíritos. E na parte terceira, no capítulo 8, da questão 776 em diante, que fala da lei do progresso. Nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, espíritos em processo evolutivo há milhares de anos. Cada vida que nós passamos na Terra, nós adquirimos virtudes e conhecimento, como também podemos nos endividar. Podemos dizer simbolicamente que cada virtude que adquirimos é uma parte que vai compor a nossa roupa da nossa túnica. Cada erro que cometemos e endividamento que temos, nós estamos cortando um pedaço dessa túnica. Então o nosso processo evolutivo, ele é, em relação a essa túnica, ele é assim. Nós cortamos e costuramos, cortamos e costuramos. A gente costuma dizer que nós mais erramos do que acertamos. Eu acho que hoje já não é uma realidade. Nós temos conseguido acertar bastante. Em consequência, a gente vai costurando mais do que cortando a nossa túnica. E o que é realmente cada pedaço dela que nós incorporamos a ela? É as leis de Deus. É nós seguirmos as leis divinas. Porque a mensagem de Jesus, na realidade, ele veio nos trazer para cumprimento das leis divinas. Quais que são as leis divinas? Se nós for começar na época de Moisés, seriam os 10 mandamentos. Só que Jesus veio e sintetizou numa lei específica,
que é a lei do amor. O amor, ele engloba todas as leis e todos os profetas, como dizia Jesus. Então, quer dizer, tudo o que é divino está incorporado no amor. Então, a grande questão, o grande desafio nosso é nós aprendermos a amar. Nós aprendendo a amar, por consequente, todas as outras virtudes já estão sendo desenvolvidas, ou já foram. Todo o desenvolvimento dessas outras virtudes nos leva a ser seres que sabem amar. Veja quando Jesus fala, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro, e o próximo como a si mesmo, ele nos deixa o amor como parte fundamental. Porque eu não posso amar ninguém se eu não me amar. Não de uma maneira narcisista. Como diz aquela música que Narciso acha feio que não é espelho. Não é esse tipo de amor. É o amor como Jesus nos trouxe na sua pureza maior. Que não existe ainda na Terra, com raras exceções. Mas nós, nessas reencarnações, nós vamos trabalhando e desenvolvendo as nossas virtudes e que elas vão levando para que esse amor seja desenvolvido no nosso íntimo. E é esse amor realmente que vai fazer com que a nossa túnica esteja completa, para que nós possamos adentrar a esse reino do céu, ou pelo menos continuar no caminho, né? Porque nós sabemos que o processo evolutivo ainda está em andamento. Mas por que nós temos tantos cortes nessa túnica? Veja o que nos diz Jesus, a questão da porta estreita, conhecido da maioria. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. O que quer dizer Jesus com isso? Que o nosso materialismo nos leva para caminhos errados. O nosso egoísmo, ele faz com que a gente se desvirtue dos ensinamentos divinos. Porque o amor, a base principal do amor é a humildade, que é ao contrário, é antagônico ao egoísmo. Então, nós acabamos nessa questão material, que é muito dominante na nossa sociedade, nos perdendo nos nossos atos, nos preocupando somente com as questões materiais, nos esquecendo de sermos fraternos com os nossos irmãos e, por que não, conosco mesmo. E aí o que acontece? Jesus, que sabia que ia acontecer esse tipo de coisa, ele já nos diz ali, a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Por quê? Porque no nosso mundo materialista em que nós vivemos, esses tipos de tentações, entre aspas, são muito comuns e muito fáceis de nós conseguirmos chegar até ela. E é difícil para nós desistirmos dessas materialidades. Então agora eu tenho que dar tudo o que eu possuo para poder seguir os ensinamentos de Jesus. Não, isso é uma interpretação errada. Na realidade, a gente tem que se desvincular espiritualmente dessas questões, da nossa mente, do nosso ser. Nós temos que viver na matéria. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos do alimento, de outras coisas materiais. Mesmo o conforto que porventura tenhamos, não é nada proibido. A questão é nós vivermos para construir isso.
Todo fruto do nosso trabalho é digno. O problema é o acúmulo. Aquelas pessoas que vivem para acumular e acabam esquecendo de si mesmas e daquelas pessoas que lhe estão próximas, principalmente. E não consegue com isso desenvolver sequer a fraternidade para com o próximo. Então esse amar o próximo como a si mesmo, ele fica como que balanceado, mal equilibrado em ambos os aspectos, quando nós nos deixamos nos levar pelo nosso orgulho. Então, nessa nossa jornada espiritual na Terra, que conforme nos diz Emmanuel, que a Terra é uma fonte de aprendizado, é uma escola para nós, assim como a família, todos nós temos na família, às vezes, dificuldade, problemas, pessoas mais problemáticas, menos problemáticas. Isso faz parte da vivência que vai fazer com que nós evoluamos. Porque por uma questão de sintonia, nós temos a questão de procurarmos viver somente com aqueles que são afinizados conosco. Aqui na Terra, nós convivemos com pessoas de diferentes níveis vibratórios, de diferentes níveis evolutivos. Na média, somos todos iguais. Mas existem pessoas, moralmente, intelectualmente, ou ambas, inferior a nós. Como nós somos inferiores a outras pessoas, num campo ou no outro, ou às vezes também nos dois. E isso é que gera a grande dificuldade para que nós possamos nos candidatar a essa mudança espiritual que está acontecendo no nosso planeta hoje. Então, se nós pararmos para pensar um pouco nos dias atuais, a pandemia, que já foi bastante falada, nas várias lives que nós tivemos aqui da casa e outras lives também de outras casas espíritas. O fato é que essa pandemia ela acontece por quê? Porque é chegado o momento que o rei está vindo cobrar o nosso traje. E aí vem a preocupação, principalmente dos espíritas, que tem essa consciência, que conhece essas reflexões, que começa a correr, porque dá desespero. Aquilo que os espíritos falaram há 50 anos atrás está acontecendo agora. 50 anos para um espírito não é nada. Então, eles falaram muito em cima da hora. Veja o que nos diz num livro apócrifo, o 4º livro de Esdras, em que é falado assim: no mundo vindouro. Esse livro, ele é um livro que foi escrito contemporâneo com o Novo Testamento. Segundo Haroldo Dutra, é em torno do ano 200, por aí, 150 a 200. É mais ou menos contemporâneo, um pouquinho depois dos evangelistas. Então ele nos diz assim: no mundo vindouro, eles já sabiam que viria um novo mundo, que será herdado pelos justos e bons, bem-aventurados. Haverá um grande banquete de bodas, onde os convidados iriam retirar as vestes mortais e vestiriam as vestes imortais. Então eles já sabiam, naquela época, já tinham consciência dessa transformação que um dia iria ocorrer. Então a questão dessa transformação não é de 50 anos, é muito mais antiga. Se nós for buscar nos antigos profetas, também vamos achar menções a essas transformações. De uma maneira, logicamente, mais velada, pelas mesmas questões de Jesus, mas existem essas referências a esse mundo. Então, desde aquela época já se sabia que essas vestes que nós estamos usando
podem não estar adequadas para esse novo mundo que está vindo. Esse novo mundo vai se concluir essa fase em quanto tempo? Nós não temos uma ideia, o tempo é muito relativo para a espiritualidade. Mas o fato é que nós vemos por essa questão dessa pandemia, porque antes acontecia individualmente, com um grupo familiar, com um grupo social, acontecia com um país, alguma tragédia. Por exemplo, teve um tsunami lá na Malásia, naquela região. Teve um terremoto nos Estados Unidos, um temporal, um furacão que destruiu uma boa faixa de terra. Tudo isso eram mais localizadas. Agora é uma pandemia que atinge ao mundo inteiro. Infelizmente, nós ainda precisamos dessas chacoalhadas para que nós andemos. Nós precisamos evoluir somente pela dor? Não. Nós podemos evoluir pelo amor. Mas nós acabamos normalmente optando pelo mais difícil. Por quê? Pela nossa questão egóica, pelo nosso egoísmo, pelo nosso materialismo. Então vem essas situações que nos põe todo mundo na iminência de uma guerra. O Apocalipse não fala em guerra. Não necessariamente é a guerra essa que os homens fazem. Nós estamos em guerra com um ser que nós não conseguimos sequer ver e que tem uma capacidade de acabar com a nossa vida física. Toda vez que nós temos um desencarne na nossa família, ou que passamos por uma situação que pode levar a um desencarne do membro da família, ou nosso mesmo, nós paramos para refletir. Não são raras as pessoas, e eu tenho conhecidos também, que chegaram e falaram: a minha vida, eu faço 2 aniversários. A data tal que eu nasci e a data tal que eu renasci, que eu tive uma segunda oportunidade. Por quê? Porque isso nos assusta e faz com que a gente se mexa para pelo menos procurar o que está me atingindo. E essa é um grande desafio que nós temos hoje, como espíritas, como trabalhadores do Cristo. Pela questão de isolamento, nossas casas não estão tendo atividades presenciais. Então nós precisamos nos unir através da tecnologia, fazer o bom uso para o qual ela serve também, da tecnologia para estarmos transmitindo a mensagem do Cristo. Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes, no encerramento da Convenção do Paraná nesse ano de 2020, que estava no início da pandemia aqui no Brasil, ele nos fala assim, nas minhas palavras, que nós deveríamos seguir as orientações dos responsáveis sanitários, mas que não podemos esquecer de estender os nossos braços aos irmãos que clamam pela nossa ajuda. E esse é o grande desafio que nós temos como trabalhadores do Cristo. De nós mantermos o nosso equilíbrio, de mantermos o nosso otimismo diante de algo que é assustador para a vida material. E ainda auxiliar aos irmãos que têm mais dificuldade. Então, é importante que nós reflitamos sobre isso. É uma chamada. Muitas pessoas estão partindo, já atingimos
só no Brasil mais de 41 mil, no mundo quase 400 mil pessoas que partiram de volta ao plano espiritual, somente dessa pandemia do Covid. Fora as outras, né, que ao contrário do que alguns pensam, elas continuam existindo e elas continuam causando o desencarne de pessoas. Mas como que nós vamos poder manter o otimismo, né, diante dessa realidade que hoje está tão próxima da maioria de nós? Jesus trouxe a doutrina espírita, que ela nos fala das recompensas que nós teremos, do mundo novo que está vindo aí. No livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido Chico, ele relata que Jesus falou assim, que as bodas de Canaã simbolizam a alegria com que pretendo selar a obra do Evangelho no mundo. Uma festa normalmente pressupõe alegria. Uma festa verdadeira, com equilíbrio, ela pressupõe alegria. E é isso que Jesus está falando para nós. Quando que isso vai acontecer? Quando esse mundo novo estiver incorporado em nossas vidas. Pode levar 10 anos, 20 anos. Nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, nos seus 93 anos de vida, e ainda palestrando, que é um exemplo para nós, assim como foi Chico, né, ele nos relata, numa entrevista antes desse evento do Paraná, ele nos relata justamente que a partir de 2030 estarão reencarnando na Terra espíritos elevadíssimos. Não que não esteja acontecendo, já está acontecendo de espíritos mais elevados reencarnarem na Terra para que possa ajudar nesse momento. Mas que a partir de 2030 estarão reencarnando espíritos mais elevados ainda. Lógico que datas na questão espiritual nós não podemos colocar como algo preciso. Mas o fato é que aí nós já temos aí uma lacuna aí de 10 anos. Pelo menos Divaldo nunca errou as suas previsões, né, quando ele faz. Então pelo menos 10 anos aí nós vamos ter desse momento de transição, de transformação, e mais de tempo que esses espíritos irão levar para poder sedimentar o Evangelho do Cristo em nosso mundo. E isso vai fazendo com que a gente vai ter mais tribulações, a gente vai ter mais dificuldade. Que tipo? Não sei. Locais? Mundiais? Não sabemos. Mas o fato é que nós temos que confiar em Deus, primeiramente, e em Jesus. Haroldo nos fala que o projeto de Jesus para a Terra, se nós soubermos incorporar o seu Evangelho de amor em nossos corações, são deslumbrantes. São deslumbrantes. Kardec nos fala que o mundo de regeneração, que é esse mundo que está vindo, é um mundo transitório, aonde convalescemos, quer dizer, nós ainda não chegamos no melhor do mundo, né, nos mundos mais elevados. Mas nesse mundo que está vindo, nós sabemos que o mal vai existir, mas de uma maneira mais suave, e não vai ser dominante. O bem vai predominar. Só isso já é um grande alívio, né? Então ele continua que onde nós convalescemos para participarmos desse grande banquete, desde que nos revistamos de virtudes do guia e modelo da humanidade, Jesus, que é a veste nupcial dos espíritos de luz. Então, nosso guia e modelo, questão 627 do Livro dos Espíritos.
Quando é perguntado qual é o guia e modelo que Deus pode dar para a humanidade, ele simplesmente fala assim: Jesus. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, nós com toda certeza nós vamos conseguir essa veste para que nós continuemos aqui na Terra. Só que existe um detalhe. Jesus falou assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas em outro texto ele fala: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois pelos seus frutos. Então, não adianta a gente chegar e dizer assim: ah, mas eu sou da religião tal, eu paguei a mensalidade, o dízimo, seja como for que chamem, e isso me faz ter a salvação, me faz ser um candidato à permanência nesse mundo. Porque é um mundo que está mudando de sintonia vibratória. Então fica impossível para aqueles que não tiverem uma sintonia mínima continuarem reencarnando nesse mundo. Mas calma, nós não vamos ser jogados a um inferno eterno de sofrimentos. Isso não é algo de um Deus, de um Pai supremamente justo, bom, que nos ama. Mas nós seremos remanejados para outros mundos, aonde nós poderemos auxiliar aqueles irmãos que estão reencarnando lá, para que eles evoluam intelectualmente e moralmente, assim como nós mesmos. Então não existe esse inferno eterno. Para nós vai parecer, porque nós estamos acostumados a todas essas comodidades desse mundo moderno. Imagina nós chegarmos num mundo em que não tem energia elétrica, que não tem água corrente, às vezes não tem nem como aquecer a água, um mundo dominado por déspotas, por pessoas com uma moralidade extremamente baixa, como aconteceu com a Terra, com os habitantes de Capela, que foi um mundo que passou pelo mesmo processo que nós estamos passando, e aqueles que não se adequavam àquele novo mundo vieram reencarnar na Terra. Daí grandes saltos na história que a civilização humana deu e que não se consegue às vezes explicar, estão relacionados a esses reencarnes desses nossos irmãos de outros mundos. E a mesma coisa vai acontecer aqui. O fato, meus irmãos, é que muitos dos chamados poucos escolhidos justamente está atrelado ao nosso comportamento moral diante das coisas. A porta estreita é no sentido justamente de que temos que adquirir essas virtudes. Essas virtudes que vão nos candidatar a passarmos por essa porta estreita, a nos colocar como um dos poucos escolhidos, para que possamos continuar fazendo parte desse banquete que Deus nos proporciona, para que nós estejamos cada vez mais próximos dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar no bem. Não importa a religião, porque ser cristão não é pertencer a uma determinada religião. Ser cristão é procurar em seguir os ensinamentos do Cristo. E isso nós temos condições. E os ensinamentos do Cristo nada mais são do que as leis divinas de Deus, nosso Pai. Então, esse momento de turbulência que nós passamos, mantenhamos o equilíbrio. Mantenhamos a nossa fé,
para que possamos também contaminar os nossos irmãos com essa fé, com esse equilíbrio. Que possamos nos preparar para transmitir essas mensagens e sermos esses apóstolos que foram levar as mensagens do Rei para convidar outras pessoas para esse banquete, mas respeitando o livre-arbítrio delas, respeitando as suas decisões, mesmo que isso ocorra dentro do nosso meio familiar. Lembremos que Deus sempre nos dá novas oportunidades, que Ele sempre está nos amparando através de Jesus e de seus trabalhadores de luz, e que jamais a presença dele não se faz em nossas vidas, por mais que nós o recusemos, por mais que nós achemos que nós não precisamos dele, que nós não precisamos dele. Ele, como Pai amoroso, justo e bom, ele está sempre ao nosso lado. E Jesus é a melhor representação da bondade e do amor do Pai Celestial, pois tudo está sob o controle do Mestre. Ele é o navegador, é aquele que comanda esse navio chamado Terra. E ele jamais ia deixar que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem, sobre as nossas atitudes, e em pensamento orarmos a Deus e a Jesus, pedindo o auxílio para que possamos encontrar a sua luz. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.